No ano, agora a gente vai ver imagem e identidade no nosso assunto de artes. O que é imagem? O que é identidade? Você gosta da sua imagem? Você gosta de se olhar no espelho? Qual a identidade que você formou sobre você? Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre imagem e identidade. Para a gente começar a falar de imagem e identidade, a gente tem que entender primeiro um pouquinho sobre comunicação. Nós somos seres sociais e precisamos interagir, a gente precisa se comunicar com os demais. É uma necessidade de todo e qualquer ser humano. E ele precisa, antes de se comunicar com o próximo, a conhecer a si mesmo. A gente precisa se autoconhecer para a gente poder conseguir conviver e lidar com a diversidade de pessoas e de situações que existem em nossas vidas. Então, por meio de códigos e símbolos, a gente consegue trocar ideias, se organizar em sociedade e, com isso, conseguir evoluir. Então, sem comunicação, não tem como a gente se organizar em sociedade e conseguir evolução. Existem várias formas de comunicação. A escrita é uma delas, a mímica, a leitura de imagens, a fala. Então, são diversas formas de se comunicar. Tem pessoas que conseguem utilizar apenas uma ou duas, outras pessoas têm maior facilidade e conseguem identificar todas essas formas de comunicação, então varia de pessoa para pessoa. A organização da nossa língua, ela é feita entre códigos, que também são signos. Então, quais são esses códigos, quais são esses signos para formar essa comunicação? As letras, os sons, os gestos e os desenhos. Então, a escrita, a audição, a mímica e o visual. Tudo isso são códigos, signos, que vão organizar nossa língua e nos ajudar na comunicação. Pegamos a organização do trânsito como, por exemplo, para a gente organizar um trânsito, semáforo, faixa de pedestre, passarela de pedestre, enfim, a gente precisa de uma comunicação. Como é que o trânsito ele é organizado? Pelas cores do semáforo, todo mundo sabe o que é o vermelho, o que é o amarelo, o que é o verde. Pelos sons, o apito do guarda, o som para pessoas surdas-mudas, os sensores para deficientes visuais, o toque da buzina no trânsito para ir, vir, parar, enfim. Então, são os sinais de que a gente precisa e eles acabam sendo apurados em todos os nossos sentidos. Como o símbolo ele se manifesta? De duas maneiras, elementos significativos e elementos que a gente pode chamar de significado. O que são esses elementos significativos? Algo que a gente possa perceber. A cor, o som são elementos significativos, porque a gente percebe. O significado é como ele é representado. Eu percebo o vermelho. E esse vermelho ele representa o quê? O perigo ou o pare. Então, é dessa maneira. Os símbolos, eles não têm relação direta com o que eles representam. E essa imagem aqui, ela é bem clara nesse ponto. Essa imagem aqui, ela me traz uma informação de trabalho em equipe e de união. Quando eu vejo essas formigas carregando um pedacinho de madeira. Então, não precisa estar escrito que isso é um trabalho, que isso é uma união. Mas a imagem, ela consegue me passar essa informação de trabalho em equipe e de união. Nessa outra aqui, eu consigo ver a questão da fidelidade e da lealdade, ser fiel, ser leal a seu amigo. Então, essa imagem, ela me passa essa questão de gostar, de fidelidade. Então, a relação direta, ela não existe com o símbolo, mas me passa uma informação. Outro modelo que a gente usa muito é a pombinha branca simbolizar a paz, o branco simbolizar a tranquilidade. Então, é uma relação direta, mas que não tem nada a ver com o símbolo. O símbolo, a pombinha, diretamente quando eu vejo essa imagem, eu já me remeto à ideia de paz e tranquilidade, mas um não tem relação com o outro. Outro modelo aqui, o ouro.
O ouro ele é valioso, ele significa premiação, medalha de ouro para os vencedores. Por quê? Porque o ouro é um símbolo de riqueza. Há muitos tempos, há séculos e séculos, o ouro vem utilizado como moeda de troca, como símbolo de riqueza. Então, quando a gente recebe uma medalha de ouro, a gente já entende que aquilo ali é valioso, que aquilo ali é uma premiação, que aquilo ali é grandioso. Várias linguagens por meio de elementos simbólicos. Aqui a palavra elementos trocou a letrinha, aqui a pressa, né? Mas enfim, dá para entender. Então, várias linguagens por meio de elementos simbólicos. Eu tenho a pintura, teatro e dança. A pintura, ela tem que ter formas, ela tem que ter padrões e ela tem que ter cores. Se ela não tiver formato, eu não vou entender. Se ela não tiver padrões, não vai ser uma pintura, pode ser uma pichação. E ela tem que ter cores, para ela ter uma percepção melhor. O teatro, máscaras ou maquiagem, adereços, locais e espaços. Se não tiver isso, não é um teatro. A dança, diferentes instrumentos, expressões gestuais e ritmos. Se não tiver esses elementos também, eu não vou conseguir identificar que aquilo ali é uma dança. As simbologias também, elas podem ser bem opostas, significados bem opostos. Por exemplo, a cor branca, lá para os países orientais, ela é muito utilizada quando as pessoas estão de luto, tristes. Já para nós aqui no Brasil, o preto transforma a informação que eu quero passar, essa minha tristeza, esse meu luto. Então, são opostas. Enquanto que o preto para alguns é luto, para outros o branco é luto. O desenho da caveira com aqueles ossos cruzados, a caveirinha com ossos cruzados. Se eu ver isso numa embalagem, eu vou entender como perigo, algo perigoso, venenoso. Lá na Espanha, é para identificar onde tem cemitérios. Então, são significados bem opostos. E aí as imagens também nos passam significados. Essa primeira imagem, ao olhar essa imagem, eu posso ter várias sensações, vários significados. E aí eu listei aqui 3. Questão de vazio, não tem seres humanos, um vazio. Imensidão, criação divina. Então tem vários significados. A segunda imagem, felicidade, alegria, infância. São algumas das características que eu consegui entender ao interpretar essa imagem. Vocês com certeza vão conseguir outras mais. Então, cada imagem também passa um significado. O simbolismo na pintura surgiu lá no século XX, onde os artistas passavam seus sentimentos, os seus sonhos, as suas fantasias. E eles retratavam além das aparências, além do que eles estavam vendo. E eles utilizavam sempre imagens oníricas. O que são imagens oníricas? É aquelas imagens que eu consigo mentalizar através de um sonho, por exemplo. É algo irreal, eu sonhei, e aí eu lembro daquele sonho e eu transformo em pintura. Então eu estou muito além da aparência, do que realmente acontece. Eu passo a demonstrar meus sentimentos, meus sonhos, minhas fantasias na pintura. E esse tipo de pintura, que utiliza muito essa imagem onírica, a gente chama de simbolismo. Aqui eu trouxe a Pietà pintada por artistas diferentes para vocês terem noção. Essa primeira aqui é do francês Gustave Moreau. Olha, a Pietà, a simbologia dela é a Virgem Maria com seu filho Jesus Cristo, né? Todos vocês já sabem disso. Olha a maneira como ele fez essa pintura. Aqui já é de um alemão, Franz Turck. É a mesma ideia. A Virgem Maria com Jesus Cristo. Do pintor russo. Então, conforme eles imaginam, eles sonham, eles fogem da realidade das aparências, eles retratam as suas pinturas, os seus desenhos. E aí agora a gente chega no ponto de imagem e identidade visual. Para que serve? Ela serve para dar personalidade às empresas, às instituições, aos serviços. Muitas vezes você não precisa nem ler o que está escrito. Você vê uma imagem, você já sabe de onde é ou o que ela quer passar de informação. Elas têm que seguir um padrão, elas não podem mudar. A logo da Copelg, por exemplo, ela não pode todo momento estar mudando, é sempre o mesmo. Então ele vai seguir um padrão que vai passar o tempo e as pessoas vão identificar aquela imagem a
alguma empresa, alguma pessoa ou algum serviço. Então, para se fazer essa identidade visual, primeiro tem que se analisar o público-alvo e ver a aceitação dele. Aqui eu coloquei alguns logotipos e marcas que são bem conhecidos de vocês, que só de olhar vocês já sabem o que é que significa. Alguns são de alimentos, outros são de serviços, outros são de questão bancária, de automóveis. Então, só de a gente ver essas imagens, a gente já sabe o que é que significa. A comunicação, ela ultimamente, ela está sendo muito tecnológica, mas como a gente já viu desde o início, a comunicação ela vem evoluindo. As cartas, o telefone, só de ligação, agora o telefone que eu consigo ver imagens, ver vídeos, fazer filmagens ao vivo. Então a comunicação tecnológica, ela vem cada vez mais ganhando espaço. E por isso que essa imagem visual, ela precisa seguir um padrão determinado. A autoimagem e a autoestima. O que é isso? Autoimagem é como eu consigo me descrever, como eu me vejo, a estética, como eu me vejo fisicamente e como eu me vejo internamente, os meus sentimentos. Isso é uma autoimagem. Faça a sua autoimagem aí, vai anotando no seu caderninho como você vê você mesmo, esteticamente, aí na frente de um espelho. E aí você sozinho nos seus pensamentos, sozinha nos seus pensamentos, como é que você se vê através dos seus sentimentos? Isso é autoimagem. Autoestima é o valor que você dá para a sua autoimagem. Será que eu me amo? Será que eu me gosto? Será que eu quero mudar alguma coisa no meu corpo ou no meu jeito de agir? Será que eu tenho orgulho de mim mesmo, de minhas ações, do que eu faço? Isso é autoestima. E autorretrato? É a imagem que você faz de si mesmo. Ela vai descrever aspectos físicos e o seu caráter em uma imagem. Esse autorretrato ele pode ser numa pintura, numa escultura, fotografia, poesia, numa música, da maneira que você preferir. Mas você consegue fazer o seu autorretrato. E aí aqui eu peguei Frida, a mexicana, que é, inclusive no livro didático de vocês, fala sobre ela, onde ela fez vários autorretratos durante a sua vida, uma vida muito sofrida, uma vida ela se sentia muito... A autoestima dela não era lá em cima, era uma mulher... uma carga de sofrimento muito grande. Então essa primeira imagem, onde ela está fina, esbelta, ela fez esse autorretrato e mandou para um namorado, quando ela estava muito apaixonada. Essa segunda imagem do meio, ela tem uma coroa de espinhos, um colar de espinhos ao redor do pescoço, mostra todo aquele sofrimento dela, aquela angústia, que ela está ficando asfixiada com aquele sofrimento. E essa última imagem é quando ela já está com uma idade mais avançada, a questão da solidão. Então ela conseguiu retratar 3 fases da vida dela aqui nesses autorretratos. A Anita Mafaldi, que é uma brasileira, ela também fez autorretratos. E o interessante da Anita é que ela tinha uma necessidade de sentir, de sofrer a angústia da morte. E aqui ela diz que ela preferiu ir lá em loco e fazer uma experiência para sentir essa emoção. E ela foi e se amarrou nos trilhos de um trem. Então ela diz que é algo indescritível. Horrível, mas indescritível. E a partir disso, ela começou a ver cores dessa tensão, dessa agonia, imaginando que realmente iria morrer nesses trilhos. Ela começou a sentir a necessidade de passar aquela emoção para a pintura. E aí ela consegue se dedicar integralmente à pintura. Depois dela passar por essa loucura, por esse delírio, por essa emoção fortíssima. Então, autoimagem, autorretrato e autoestima. Faça isso, vá para frente do espelho, tenta se identificar, você se ama, por quê? Aonde que precisa melhorar, aonde que não precisa. Tenta fazer sua autoimagem, tenta levantar a sua autoestima e faça o seu autorretrato para mim, beleza?